primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. A primeira carta de Deus, carta de Timóteo, o primeiro capítulo, a partir do versículo 15. Cristo é a resposta. Cristo é a resposta para esse mundo onde as pessoas, de fato, devem ser vistas como ovelhas sem pastor. Cristo é a resposta absoluta ao cientificismo, que não admite a existência de um Deus que intervém, mas é um Deus que intervém com graça, graça soberana, graça transformadora. Cristo é a resposta para esse mundo antropocentrizado, o homem colocado no trono e se achando o centro do universo. Cristo é a resposta para a necessidade do verdadeiro sentido da vida. Cristo é a resposta para as verdadeiras carências que nós temos. Cristo é a resposta para esse mundo relativizado. Vamos ler o texto, então, juntos, como ato de adoração. Fiel é e digno de toda que Cristo Jesus veio para dos quais eu sou o principal. Maravilha. Nós sigamos a leitura. Mas por esta mesma me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. E servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele, em Jesus, para a vida eterna. E o último versículo, o que é que diz aí o último versículo? Assim, ao Rei Amém. Amém. O mundo, fazendo referência aqui às pessoas, clama por uma resposta às suas muitas perguntas existenciais, às suas crises existenciais. Crise de sentido, não é? Ou seja, uma crise ontológica do ser. De onde viemos e quem somos? Cristo é a resposta. Cristo é a resposta para as perguntas que envolvem o aspecto sociológico da vida. A relação do eu com o outro, eu com o tu, com nós. Ele é a resposta. Ele é a resposta para as perguntas envolvendo a vida financeira e econômica, muito especialmente espiritual. Aliás, o aspecto espiritual domina os demais. Os demais só têm sentido, as demais áreas da vida só têm sentido se a resposta ao aspecto espiritual entender que é Cristo. A resposta é Cristo, o espiritual. Lembra dos mandatos da criação, ou os mandatos antropológicos, os mandatos que Deus deu ao homem ao criar o homem? Lembram? Mandato cultural.
dominar e sujeitar. Por isso que temos hoje, graças a Deus, especialistas em áreas diversas. Por isso que temos aí cardiologistas. Isso é cumprimento do mandato cultural. Ortopedistas. Eu estou dando um exemplo aqui da Humanas. Por isso que temos aí psiquiatras, especialistas. Saindo da Humana e para outras ciências exatas e tal. Por isso que temos aí engenheiros, as suas ramificações. Por isso que temos aí bons arquitetos. Inclusive estamos sendo abençoados aqui na construção do gabinete pastoral com alguns deles, como Neuma, Erasmo. Por isso que temos bons pedreiros. Pegue uma planta elaborada, Neuma, por um engenheiro e um arquiteto, e peça o próprio engenheiro e o arquiteto para executarem, não é, Manuel? Manuel, eles não executam. Eles não conseguirão jamais executar. Eles dirão como é que eles querem. Mas o contrário também é verdadeiro. O pedreiro que está ali para levantar a parede, ele jamais vai fazer algo bonito, porque ele já precisa do arquiteto. E algo que dê segurança precisa do engenheiro. Então veja, segurança, engenharia, beleza, estética, arquitetura, mandato cultural. Por isso é importante estudar. É o advogado, é o jurista, o professor. Está lá em Gênesis 1. Dominar e sujeitar. Com responsabilidade. Por isso que temos os cursos aí de medicina, de engenharia, de diversas áreas do conhecimento, do saber. Só existem todas essas universidades como fruto do mandato cultural de Deus. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o homem recebeu de Deus essa capacidade para cumprir o mandato cultural. Mandato social, Gênesis 2. Não é bom que o homem esteja só. E geralmente quando pensamos nesse texto, pensamos logo no casamento e resumimos o mandato social apenas ao casamento. Não. Envolve também o casamento, ou é a partir de fato do casamento, mas o mandato social vai para além do casamento. Deus não fez o ser humano para viver numa ilha, isolado, sozinho, ensimesmado, olhando para o seu próprio umbigo. Então, a partir do casamento, o mandato social, o poder e a determinação de se relacionar com o outro, visando o bem do outro. E quando o outro olha para mim e faz o mesmo, somos juntos abençoados. Gênesis 2. Em seguida, em Gênesis 2, vamos encontrar Deus dizendo: deixará o homem seu pai e sua mãe. O mesmo vai se unir à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. O mandato social é praticado na família, na igreja e também na sociedade. Vocês prestaram atenção por que os reality shows estão em moda? Apesar de, depois de uma semana, em virtude da queda, briga, mas perceberam que há uma necessidade de estar com o outro? Há uma necessidade, queridos. Por isso que os barzinhos estão cheios. Porque Deus não fez o ser humano para viver sozinho. Aqui nós estamos avaliando se está certo ou errado alguns lugares onde os homens se encontram. Mas há uma necessidade de estar juntos, de se relacionar. Aí vem o principal, o mandato espiritual. De toda a árvore dos jardins comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 2, não comam. Porque no dia que vocês comerem,
vocês morrerão. Vocês morrerão espiritualmente, fisicamente, e se morrerem em desobediência, eternamente. 3 tipos de morte: espiritual, física e eterna. Espiritual, física e eterna. É o mandato espiritual que legitima os outros mandatos. É o mandato espiritual que dá sentido ao mandato social e ao mandato cultural. Já ouviram aquela historiazinha contada nas suas versões, quando o assunto é trabalhar o sentido da vida? Eu já li isso em vários livros, em várias versões, mas a ideia é dizer o seguinte: o que eu estou fazendo tem sentido. Que história é essa? 2 pedreiros trabalhando e perguntaram a um: o que você está fazendo? Eu estou levantando aqui uma parede. Vou contar aqui a minha versão em cima das versões aí, que não tem nenhum problema. A diversificação de versões, o importante é o que a história quer contar. É o moral da história. Perguntaram ao outro: e você? Eu estou construindo uma catedral. Perceberam a diferença? A empolgação, ele vendo tudo. Um disse: estou aqui levantando uma parede. O outro não: eu estou construindo uma catedral. Ambos fazendo o mesmo serviço. Perceberam que muitas vezes é o que está dentro de fato? É como enxergamos a vida que torna a vida boa ou ruim? É como enxergamos a vida. Cristo disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará na luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará nas trevas. Vejam a importância do ver, do enxergar, ou seja, da cosmovisão cristã, do enxergar a vida a partir de Deus e para a glória de Deus. 2 pedreiros: o que você está fazendo? E o cara responde com raiva: levantando uma parede. O outro diz: rapaz, eu estou construindo uma catedral. Que coisa boa! Agora, apenas os 2 pedreiros estavam envolvidos naquela construção da catedral? Não, tinha engenheiro, arquitetos, mas o pedreiro disse: estou construindo uma catedral. O que ele estava dizendo? Vai para além do meu salário. Eu estou contribuindo com a construção de uma linda catedral. Você já se deparou com um amigo que disse assim: está vendo aquela escola? Eu construí. Aí você pergunta: como assim? Ele não construiu sozinho. É uma força de expressão nossa, gente. O que ele está dizendo é: eu ajudei a construir. E ele fala com uma satisfação. É o sentido da vida. Então, o mandato espiritual, que é viver a vida a partir de Deus e para a glória de Deus, é que vai determinar o mandato social e o cultural. Aí o advogado, ele vai procurar ser um bom advogado. E o objetivo não se resume em ganhar causas e mais dinheiro, mas acima de tudo, glorificar a Deus. Ver o outro feliz, tendo a sua causa, êxito na sua causa, com justiça, mas assim, e com isso, visando a glória de Deus. Tributai, ó Deus, tributai, filhos de Deus, glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, Salmo 19, 29. O médico, ele não vai fazer medicina apenas pensando no sucesso da sua carreira. Quando ele olha para o mandato cultural, a partir do mandato espiritual, a partir de Deus e para a glória de Deus, eu vou fazer medicina. Claro que eu também, o Senhor Deus também se preocupa com isso. Claro que primeiro eu tenho vocação para isso. Claro que eu vou ter também a minha renda, mas acima de tudo, para cuidar dos outros, que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E tudo para a glória de Deus. Aí é diferente. Aí você lava o prato com mais alegria. Aí você varre a casa com mais satisfação. Aí você ajuda o outro a trocar o pneu, mesmo debaixo de um sol escaldante.
Porque você passa a fazer tudo para a glória de Deus. Vejam a diferença. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Agora, como enxergar a vida e viver a vida a partir de Deus e para a glória de Deus, se existe aí a triste queda, o pecado, a desobediência que separa o homem de Deus? Porque só é possível viver a vida a partir de Deus e para a glória de Deus se estiver em Deus. E para estar em Deus, a Bíblia diz que só existe um caminho. Só existe o caminho. João 14, 6. Vamos repetir juntos? Ele disse: eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Eis aí o problema. É que aparece aí algumas teologias tentando oferecer respostas para esse dilema aí. Como o homem pode se aproximar de Deus? Algumas teologias, vocês leram a lição, se não leram não tem nenhum problema. Nós temos um problemão aqui dentro da vida cristã, o que é chamado hoje de ateísmo cristão. Nós temos os teólogos liberais, que prometem o seguinte: veja, o problema do homem não é o pecado original, o problema do homem não são os pecados atuais, o problema do homem é a carência de uma referência apenas. Então Cristo veio para ser essa referência. Olhe para Ele e vivam como Ele. Essa verdade é uma verdade pela metade. Cristo também veio para ser referência. Mas antes Ele veio para ser o Messias. Ele veio como Messias, como Cristo. Ele veio para fazer o que jamais poderíamos fazer: assumir a nossa culpa, beber o cálice da ira de Deus que era para nós. Jamais poderíamos fazer isso. 2 Coríntios 5, 17. Vamos ver aí, 5, 21 a 17 ou 21. Eu fiquei agora na dúvida. Vamos verificar aí, por favor. A segunda carta de Deus aos Coríntios, capítulo 5. Salvo engano, eu acho que é o 21 mesmo. Vamos verificar o 21. Se não for o 21, é o 17. Fiquei agora numa dúvida aí e vamos verificar então. Não, é o 17 mesmo. Aliás, é o 21 mesmo, querido Venâncio. Vamos para o 21. Isso, vamos ler juntos? Aquele que não... Para aí agora, quem foi que não conheceu o pecado? Quem foi que não experimentou o pecado? Qual foi o único ser humano que não caiu, que não desobedeceu? Jesus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, que armou a sua tenda entre nós, tabernaculou entre nós, e Ele veio justamente para nos substituir no Calvário, para assumir a nossa culpa. E para assumir a nossa culpa, Ele precisaria vir como um homem pleno, com exceção do pecado. Aquele que não conhecia o pecado. Cristo nunca pecou. O escritor aos Hebreus disse que Ele foi tentado em todas as coisas, mas Ele não pecou. Preste bem atenção. A nossa salvação, ela não se resume apenas à morte de Cristo. Ela se resume também à vida. Nós entendemos quando alguns pregadores e nós mesmos falamos: Cristo morreu para nos salvar. O que envolve aí vida e morte. Mas alguns se esquecem, acham que foi só a morte dele. Não, a vida de obediência que Ele viveu também nos salvou, somando com a morte. E vou explicar isso um pouquinho, ou apenas relembrar que vocês já sabem. Já ouviram falar na obediência ativa de Cristo? Obediência ativa de Cristo? Já ouviram falar nesse termo? Obediência ativa de Cristo? O que foi a obediência ativa de Cristo? Então vamos para Gálatas, capítulo 4, por favor. Versículo 4.
Gálatas 4:4. Obediência ativa. A obediência ativa de Cristo também faz parte da salvação que Ele conquistou para nós. Obediência ativa. Vamos lá então. Gálatas 4:4. Vamos ler juntos? Vindo, porém, Deus enviou, nascido de mulher. A última parte diz o que, gente? Nascido sob. Nós vamos voltar ainda para 2 Coríntios 5:17, 21 já. Agora entendo. O texto diz, aquele que não conheceu o pecado. 2 Coríntios 5:21. Aí você vai entender agora a relação agora com essa última parte. Nascido sob a lei. O que significa isso? Significa que a segunda pessoa da Santíssima Trindade assumiu a nossa plena humanidade, com exceção do pecado, para poder obedecer a lei no nosso lugar. Isso é forte, gente. E ao obedecê-la, ele adquiriu méritos para nós. Méritos, guarde essa palavrinha, méritos. Méritos esses sem os quais não teríamos acesso a Deus. Sob a lei, gente, imagina o legislador se sujeitando à própria lei que ele legislou. Para isso ele precisou assumir a nossa plena humanidade, com exceção do pecado. Ele se colocou sujeito à lei. Ele se sujeitou à lei. Por isso que o escritor aos Hebreus disse, tentado em todas as coisas, mas não pecou. Preste bem atenção, tentado em todas as coisas. A salvação é de graça para nós, mas foi um alto preço por ele, não esqueçam disso. De graça para nós, mas para Cristo conquistar para nós foi por obras. Ele teve que se sujeitar à lei, obedecer à lei. Então, quando Satanás em Mateus 4 e Lucas 4 se apresenta e diz, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, ele está agora como o segundo Adão, fazendo o que o primeiro não conseguiu. O primeiro chegou e disse, comam, porque se vocês comerem, vocês se tornarão como Deus. Vocês serão donos dos seus narizes. O segundo Adão, tu não és o Filho de Deus? É fácil para ti. Mande que essas pedras se transformem em pães. Aí o segundo Adão, sob a lei, o que ele responde? Está escrito. Onde é que está escrito? Ele recorreu a qual livro aí, gente? Ele recorreu a qual livro a dizer isso? Está escrito. Qual foi, Marlene? Pode falar, mas não tem problema não. Antigo Testamento. Isaías, Antigo Testamento. Deuteronômio. Mas Isaías reverbera isso, viu? Isaías 53, é só ler lá. Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Lá na frente, encerrando aquela experiência de tentação, levou Cristo a um monte muito alto e disse, olha, veja, observe todos os reinos do mundo, eu te darei tudo isso, eu só quero que você me adore. Prosconel, ou prosconeceis, beije os meus pés. Se prostre diante de mim, ovacione-me, aplauda-me, valorize-me. É o que significa a palavra lá em Mateus 4. Tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. Aí Cristo responde, arreda-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus, prosqueneceis, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, latreia, só a Ele servirás, louvado seja o Senhor Jesus Cristo.
sob a lei. Ei, preste bem atenção. É uma percepção pífia que nós temos do nosso Cristo, uma das causas do porquê não nos empolgamos como deveríamos. Com o tempo a gente vai banalizando o sagrado, banalizando a própria pessoa de Cristo, banalizando o que Ele fez, gente. Queridos, cada tentação dessa que Ele venceu no meu lugar. Ele venceu no teu lugar, Elaine, Luísa. Ele venceu no teu lugar, princesa. Saia do geral e vá para o particular. Cada tentação que Ele venceu no teu lugar, Ana, Frederic. Cada tentação, Vera Cabral, Ele venceu no lugar da senhora. Ele está no Calvário, sendo asfixiado. Asfixiado fisicamente, mas muito mais espiritualmente, porque o cálice da ira de Deus está sendo derramado. Família linda, estou vendo daqui. O microfone aqui para Elaine, por favor. Diz o texto sagrado, os evangelistas, que homens, soldados olharam para ele e fizeram o quê? Menear a cabeça. Alguém dá um exemplo do que significa menear a cabeça? Isso, Marlene. É alguém que olha com cara de deboche. Tem um comediante aí que ele diz: olha minha cara de deboche de grau 4. É um comediante mesmo. Olharam para aqui e fizeram: vamos usar o nosso nordestinês. Permita-me, Senhor. Ah, bestalhado. Babaca. Apareceu aí dizendo que era o Messias. Gente, foi pior do que isso. Então, essa expressão aqui é chula, é baixinha porque disseram dele. Ei, desce. Eles não estão esperando que ele desça não, gente, porque eles não acreditavam nele, mas desce. Gente, quem está no Calvário ali, entenda, a gente precisa relembrar isso, Alinardo. Quem está no Calvário ali é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, meu irmão. Aquele que estava lá no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ele estava lá. João 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É Ele que está no Calvário, gente. É Ele que está no Calvário sendo pendurado pela sua própria criação. E Ele poderia descer. Quando alguém meneia a cabeça para a gente, dá vontade de a gente fazer o quê? Vamos ser sinceros, gente. Sinceridade total. Deus não quer máscara na minha cara, não. A gente não faz porque agora somos nova criação. Mas quando alguém faz uma cara de deboche carnal para a gente, qual é a vontade lá no fundo que você quer fazer? Você dá aquela respirada, não dá? Alguém já fez isso? Em reação ao deboche de alguém? Naturalmente o pulmão parece que ele fica vibrando. Você já foi constrangido assim de tal maneira que você fez... Ih, meu irmãozinho, pastorado, eu vou dizer algo para você. Um pastor disse: o pastor muitas vezes tem que se colocar como um tapete, deixar o outro pisar, sacudir a poeira, voltar para casa chorando e dizer: eu continuarei apenas por amor a ti. É por amor a ti. É por amor a ti. Elaine. Oi. Pastor, o senhor falando aí sobre a questão da banalização, né, do sacrifício de Cristo. E assistindo aquele programa Inteligência Humilhada, Ilimitado. a entrevista com Hernandes, me chamou muita atenção uma pergunta que foi feita a ele. Né? E o rapaz perguntou assim: mas me diga uma coisa, quando Jesus diz assim, Deus meu, né, por que me desamparaste? Naquele momento ali ele se arrependeu? Aí Hernandes até riu, né? E disse, claro que não, né? É óbvio que não. Que claro que foi um ato de Jesus em obediência ao Pai, mas foi um ato também
de livre e espontâneo o que ele fez. E ele tinha conhecimento de tudo que ia enfrentar, né? E em relação às palavras, Jesus era judeu, né? E os salmos, geralmente, quando a gente lê os salmos, os salmistas se dirigem assim a Deus, né? E tem muitas orações de súplicas, de clamor, apressa-te em me acudir, né? E fala sobre a demora. E naquele momento, segundo Hernandes, aquela declaração de Jesus, no entendimento dele, é que Jesus estava orando. Mas não houve em nenhum momento arrependimento, apesar da dor e da ira, né, que ele estava enfrentando ali, né, como o senhor acabou de dizer aí, a questão do cálice, né? Não houve nenhum arrependimento, né? Cristo veio com um propósito, uma missão, em obediência ao Pai, mas também em amor a nós, amor ao Pai, amor a nós, e não houve. E as pessoas banalizam, realmente banalizam muito, né? E a questão do sofrimento, eu já ouvi comentários assim, de pessoas que não têm entendimento sobre o verdadeiro evangelho, né? De questionar, né? De questionar. Entre outras coisas, que é uma dúvida comum entre essas pessoas, mas se diz que ele era Deus, ele não sentiu nada. O que ele sentiu ali foi mínimo. E termina banalizando realmente o sacrifício e os méritos de Cristo. Esquece de uma coisa, ali está, na pessoa de Cristo, Deus plenamente, mas ela se esquece que está ali agora um homem plenamente. Quando ele diz Eli, Eli, lama sabactane, ele está ali como o Messias, o segundo Adão, representando a humanidade. E olha, não vou entender nunca mesmo esse pessoal não, Elaine. Esse pessoal não vai entender nunca. Falar de um ser humano, uma pessoa, que nessa pessoa tem uma natureza divina plena e uma natureza humana, encontrá-lo no Calvário, ele não está encenando, não, ele está sentindo dores reais. E aí onde está a graça de Deus? Porque como Deus homem, ele poderia dizer o quê? Quando menear a cabeça, arrebentar com todo mundo. Mas quando ele diz Eli, se ele não faz aquilo, ai de mim e de você. Se ele não sente essa dor cósmica, aqui não estaríamos. Ele está justamente demonstrando a dor que ele está sentindo no teu lugar, no meu lugar. A dor da ira de Deus. Queridos, é indescritível a dor que ele está sentindo. A gente apenas pronuncia as palavras dele. Eli, Eli. Gente, diz o texto que quando ele entrega o espírito dele a Deus, o que acontece em seguida? Trevas, trevas. Na escritura, trevas representa juízo de Deus. Boa, Elaine. Essas pessoas não vão entender nunca. E aqui eu ouso dizer, Elaine, que eu fico triste com cristãos que às vezes não entende a grandeza de Cristo, meu irmão. Às vezes até briga entre calvinistas e arminianos. Eu vejo até colegas meus, eu estou calvinista, mas eu vejo querendo dar certas respostas que nem casa. Tem certas perguntas envolvendo a pessoa de Cristo, que o melhor é só citar o texto da Escritura, meu irmão. Porque tentar responder piora a situação. Eli, Eli, lama sabactane, ele está citando o Salmo 110, Deus meu, por que me desamparaste? Gente, ali é a ira de Deus sobre ele, aquela ira era para você, era para mim, agora observem, vai ser para todos aqueles que estão morrendo sem ele, sem Cristo. Agora imagina, lá, quando ele voltar, não vai ter mais o Eli, lama sabactane. Não, essa ira que ele sofreu vai ser derramada sobre os incrédulos, sobre os ímpios. Agora imagine aí. Boa, Elaine. Boa sua colocação. Alguém leva tua mão aí? Presbítero Aldo. Boa. Nós entendemos que a Bíblia diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então, sem o homem natural, sem o Espírito de Deus, ele não entende e nunca entenderá. Porém, no juízo, aí ele vai ver justamente quando Deus executar
a sua ira, entendeu? Para aqueles que o rejeitaram. Então, as coisas espirituais só se entendem espiritualmente. Vejamos, quando ele chega em Samaria, quando ele chega para a mulher e diz, dá-me de beber, veja, a jornada dele a pé, do jeito que vinha, obviamente ele estava exausto, cansado, com sede e fome, especialmente com sede. Ele chega para a mulher e diz, dá-me de beber, e ali começa a conversa com ele, com ela, que nós já sabemos a resposta. Quando ele está na cruz, certo? Na agonia, que o Senhor falou aí agora há pouco, ele vai, olha e diz, tenho sede. Agora imagine quantas horas ele está ali, na agonia. Ele diz, tenho sede. Então, Jesus, 100% homem, plenamente e 100% Deus. Uma outra observação que eu queria fazer foi no início que o pastor falou aí em relação à tentação. Veja que o inimigo é sagaz, ele é o pai da mentira, ele nunca se aprumou e nem se aprumará, entendeu? Para isso a Bíblia diz. Interessante nós entendermos e sabermos que ele, no princípio, ele tentou o primeiro Adão com as suas mentiras e teve sucesso. Por quê? Ele ensinou a verdade com uma mentira tão parecida com a verdade que os nossos primeiros pais caíram. Quando a Bíblia diz, quando Deus diz, naquela época não tinha a Bíblia, o Evangelho, mas era o próprio Deus, entendeu? Com a palavra que disse, no dia que comerdes, certamente morrerás. Aí ele vai e inverte a palavra e diz, é certo que não morrerás. Quer dizer, pareceu uma verdade. E os nossos primeiros pais caíram. O segundo Adão, na tentação, ele disse, o processo todo que o pastor, eu não quero me alongar, que o pastor falou aí. Então veja, no princípio, o inimigo mentiu, que é o pai da mentira. Quando ele disse, é certo que não morrerás. O segundo Adão, ele respondeu com a palavra e disse, está escrito. Veja que em todos os três aspectos, Jesus disse, está escrito. Então, o diabo prometeu a Jesus aquilo que ele não tinha, que de fato ele não tem. O mundo, entendeu? Não é dele, porque o mundo foi criado por Deus, está entendendo? A glória ele nunca teve, então prometeu aquilo que não tinha. E, infelizmente, hoje ainda continua mentindo, que é o pai da mentira, e prometendo aos outros dar aquilo que não tem. E, infelizmente, muitos, por não ter o Espírito Santo de Deus e entender, discernir espiritualmente, cai nas mesmas artimanhas do inimigo, do diabo, que a Bíblia diz que ele veio só para matar, roubar e destruir. Amém, meu irmão. Verdade é verdadeira. E só reforçando o que é graça. O Deus homem se deixa ser tentado por uma criatura caída, por você e por mim. Ele está diante da segunda pessoa da Santíssima Trindade, agora feito homem também plenamente, dizendo, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Nunca separe aquela cena de você. Ele está fazendo no teu lugar, por você, sob a lei. Por isso que o ministério começar a cantar, é para cantar. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouça a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue, tua cruz, mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar. Toda a igreja, somente pelo sangue, e nos lava dos pecados, restauração. Aleluia! Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Gente, é Ele. Até quando nós estamos pecando em pensamentos, palavras e ações, e você esmurra o seu corpo, esmurra o seu corpo, e você percebe uma voz diabólica dizendo: você pecou, você pecou, você pecou. Lembre-se que Ele está do teu lado, Jesus dizendo: mas eu morri pelos teus pecados. Filhinhos, não pequeis, mas se porventura alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, não apenas os nossos, mas do mundo inteiro. Louvado seja Ele, Jesus Cristo. Presbítero Paulo Pacheco, presbítero Jorge, presbítero Moisés, presbítero Adoaldo, presbítero Manuel, reverendo Abraão, e fiquemos de pé, que a promessa é não exaustar vocês. Alguém havia levantado a mão aí? Não, né? Não, a promessa é terminar bem na horinha mesmo, para que vocês venham domingo com prazer e não saia daqui. Eu gosto da EBD, mas termina quase 10 para meio-dia, e eu concordo com vocês mesmo. Não é bom fazer isso. A ideia é deixar a igreja sempre com eu quero mais, só no próximo domingo, para a glória do Senhor. Queridos, às 18 horas aqui estaremos para mais um culto pactual, congregacional e público, que é a coroa da adoração dos outros 6 dias. Hoje é o 3º sermão. Agora já vamos entrar no miolo do sermão, para a glória de Deus. Teremos também uma cantina hoje, em prol do congresso. Cachorro quente e bolo recheado. Oferecido pela UPA, correto? Mas é à noite, não é isso? Pronto, hoje é uma cantina em prol da UPA. Agora, que coisa boa, porque o objetivo é você comer um cachorro quente na companhia de pessoas agradáveis. E pela graça de Deus, todos somos pessoas agradáveis. Não é comer por comer, porque se eu for comer um cachorro quente, eu vou comer ali fora. Mas é comer na companhia de Elaine, é comer na companhia de Manuel, de Hermes, de Cida, com esse sorriso dela. É comer na companhia de Raquel, carinhosamente. E agora tem que ser no plural, a outra está ali. Esse é o objetivo. Prazer. Isso, é a Raquel do reverendo Renato, que eu esqueço também. Mulher de pastor é assim, né, Raquel? Mulher de pastor, uma mulher de Deus. Gente, olha, um prazer tê-los aqui, quem está nos visitando. Somos uma igreja de fato para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Conte conosco. Quinta-feira, inauguração do gabinete pastoral da igreja. Vai ter um culto aqui de gratidão. E a lista daqueles que vão passar pelo gabinete está só aumentando. Carinhosamente, gente, gabinete pastoral não é para censurar, disciplinar, é cuidado pastoral, é amor, é graça, porque quem vai estar lá é o pastor, que também é fruto da graça. Senhor, obrigado por esta amada igreja, por essa escola bíblica. Abençoa o nosso almoço, prepara-nos para o próximo encontro às 18 horas, encontro solene, pactual, congregacional e público. É no nome do dono da igreja, somente ele pode ser apresentado assim: Jesus Cristo, amém.